E o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Brexit, as lições aprendidas nessas negociações e como que a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Então, antes da gente entrar na análise da negociação propriamente dita, eu acho que vale a pena a gente dar uma revisada geral no que foi o Brexit e o quão turbulento foi esse processo, né? Bom, de onde surgiu, na verdade, essa vontade dos britânicos de sair da União Europeia? Na verdade, esse assunto sempre foi muito controverso no Reino Unido. Então, desde 1973, que foi quando o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia, que na época era a precursora da União Europeia, nunca houve um consenso na população, e principalmente entre os partidos políticos, se fazer parte do bloco era melhor ou não para o Reino Unido. Houve até em 1975, já tinha tido um referendo, e onde os britânicos votaram a favor de permanecer no bloco naquela época. Aí, em 1993, foi formado um partido que era chamado Partido de Independência do Reino Unido, que a sigla em inglês ficou UKIP. É um partido político que, como o próprio nome diz, era contra a participação do Reino Unido na União Europeia. E esse partido ele cresceu muito na última década, nas últimas 2 décadas. Então, durante as eleições europeias de 2004, eles foram terceiro lugar na eleição. Em 2009, eles já foram segundo, e eles conquistaram o primeiro lugar na eleição de 2014. E eles tiveram 27,5% do total de votos. Então, eles passaram a se tornar extremamente representativos dentro do parlamento. Então, é interessante porque esse partido ele conseguiu, desde a primeira eleição, da eleição geral de 1910, lá na Inglaterra, nenhum outro partido tinha conseguido a maior parte da eleição, exceto o Partido Trabalhista e o Conservador, que já eram os partidos tradicionais. Foi a primeira vez desde 1910 que isso aconteceu. E aí, o que aconteceu? Esse sucesso eleitoral do UKIP nas eleições europeias, ele mostrava um certo apoio da população a favor do Brexit. Então, isso já demonstrava que eles estavam votando nesse partido, porque a população já tinha uma tendência de querer sair do Brexit. E aí, em 2010, o primeiro-ministro britânico, na época o David Cameron, foi quando ele assumiu o cargo. E ele assumiu já esse cargo no meio de uma certa discórdia, de uma certa crítica em relação à permanência do Reino Unido ou não na União Europeia. Então, o sentimento anti-europeu, vamos chamar assim, ele aumentou muito também depois da crise da dívida europeia, né? Então, isso acabou piorando a situação. E aí, em 2013, o Cameron prometeu que se o partido dele fosse reeleito em 2014, na eleição de 2014, ele iria renegociar os termos da associação do Reino Unido com a União Europeia. E ele se comprometeu, naquele momento, a agendar um referendo sobre uma possível saída da União Europeia até 2017. E aí, no dia 23 de junho de 2016, foi realizada a tal votação lá no plebiscito. Então, no total, 48% dos votos foram pela permanência na União Europeia e 52% pela saída. Então, vocês veem que a votação foi bastante parelha, foi muito perto. O detalhe, que é o que eles dizem que acabou realmente tirando a parte do pessoal que queria permanecer e acabou fazendo com que o referendo fosse votado e desse um resultado favorável à saída, é que a participação eleitoral, e lá o voto não é obrigatório, então a participação eleitoral nesse referendo foi de 72%. Então, 28% da população não votou. Agora, quando você vê uma margem tão pequena entre a permanência e a saída, esses 28% da população que não votou faz uma diferença grande, né? E é interessante o seguinte, o plebiscito, pela legislação
britânica, o plebiscito ele não é vinculante, que eles falam. O que significa isso? Que o plebiscito ele não define o que você vai fazer, ele é um indicativo. Então, seja o primeiro-ministro, na época o David Cameron, ou até os próprios parlamentares, eles poderiam bloquear a saída do bloco. Então, apesar do plebiscito ter sido isso, mas eles não quiseram fazer isso. Por quê? Você contrariar o eleitor é basicamente um suicídio político. Então, não teve jeito aquilo que saiu no plebiscito, apesar de não ter a obrigatoriedade legal de ser implementado, ia ser por uma questão política. E aí o que acontece? No dia seguinte ao plebiscito, o David Cameron renunciou ao cargo de primeiro-ministro. Por quê? Ele era contra a saída do Reino Unido. Então, não fazia sentido nenhum ele ser a pessoa que ia conduzir o Reino Unido na saída da União Europeia. Se ele era contra, como é que ele ia fazer isso? E aí, quando ele saiu, assumiu, então já foi a primeira vítima do Brexit aí. Quando ele saiu, assumiu a Theresa May. Então ela foi a primeira-ministra e começou a trabalhar o processo de saída, que a partir de então começou a ser chamado de Brexit. Então, nesse período, o que aconteceu? O acordo de saída, o acordo de retirada, como ele ficou mais conhecido lá, ele começou a ser desenhado pela Theresa May. E o que aconteceu? Ela fez 3 propostas de acordo que a União Europeia concordou dela levar para o parlamento do Reino Unido. As 3 foram rejeitadas. Bom, aí não teve jeito. Ela falou, olha, eu não sei mais o que fazer, e ela deixou o cargo. Então, e aí o que aconteceu? Já eram quase 3 anos de trabalho no Brexit, e tudo fracassado, uma série de fracassos sucessivos. Então, ela já foi a segunda, vamos contar, né? O primeiro David Cameron, ela foi a segunda baixa já do Brexit. Né? E para o lugar da May, quem foi eleito foi o Boris Johnson, que ele era um chanceler da ex-primeira-ministra, né? Ele era o chanceler, era o primeiro homem dela, por 2 anos. E aí, ele tinha acabado de deixar o cargo, por quê? Eles não estavam se entendendo, ela tinha tido alguns desentendimentos, justamente por conta do Brexit. E durante a campanha para primeiro-ministro, o Boris Johnson prometeu que o Reino Unido ia sair da União Europeia dentro do novo prazo, que aí tinha um novo prazo, que era 31 de outubro de 2019. E ele falou, nós vamos sair com ou sem acordo. Mas aí o que acontece? Quando chegou no parlamento, isso já no início de setembro, o parlamento aprovou uma lei que, na prática, impedia o Brexit sem acordo. Para sair da União tinha que ter um acordo, porque isso era favorável para eles também. E o Boris Johnson, ele já tinha um perfil um pouquinho diferente do David Cameron, um perfil também diferente da May. Ele era uma pessoa mais dura, ele queria empurrar as coisas, ele queria forçar a posição dele. E aí, nesse caso, como ele se viu obrigado pelo parlamento que ele não poderia fazer o Brexit sem acordo, ele teve que solicitar um novo prazo para a União Europeia. E esse prazo que foi concedido foi dia 31 de janeiro de 2020. E, de fato, esse prazo foi cumprido. Né? E aí o que acontece? O Boris Johnson ele teve o mesmo problema da May. Ele fechava os acordos com a União Europeia e o parlamento rejeitava. Então, nunca chegava num acordo que o parlamento aprovasse. Aí, o que ele fez? Ele teve que fazer uma movimentação, ele teve que fazer uma jogada para sair disso. Então, o que ele fez? Ele convocou eleições gerais para dezembro daquele ano. E aí, o que aconteceu? Ele já sabia, né, que nessa eleição, o Partido Conservador, que era o dele, teve uma maioria enorme lá dentro do parlamento. Né? E aí, com essa maioria, aí o Boris Johnson aprovou o acordo dele de retirada. Né? Então, em 9 de janeiro de 2020, os parlamentares britânicos, então, aprovaram o texto final e isso permitiu que o Reino Unido deixasse a União Europeia a partir de 31 de janeiro de 2020, que era o prazo definido. E essa eles consideram que foi uma votação histórica,
porque foram 330 votos a favor e 231 contra. E levou-se, para chegar nesse ponto, 3 anos e meio de crise, né, de negociações, para que eles conseguissem chegar nesse ponto. Então, a partir de 31 de janeiro, ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia. Agora, como é que foi o processo de negociação? O quanto foi? A gente sabe pelas notícias e tudo que foi um processo bastante conturbado, mas vamos entrar com um pouco mais de detalhe nesse processo. É natural que um processo desse tipo seja extremamente complexo, não tem jeito, porque é um processo que envolve muita coisa. E como o Reino Unido já era um membro da União Europeia, tinham algumas coisas, isso já há muito tempo, desde 1973 até com o precursor da União Europeia, toda a parte de comércio internacional seguia as normas do bloco. Então, alguns aspectos que eram aspectos logísticos, de imposto, algumas exigências alfandegárias. Então, assim, teve um monte de regulamentos que seguiam as normas do bloco e que aí tiveram que ser renegociados, porque já que o Reino Unido não ia mais ser parte da União Europeia, ele passa a ser tratado como um parceiro externo, sem nenhum tipo de benefício. E muitos desses benefícios realmente não puderam ser mantidos pela União Europeia. Por quê? Eles não podiam aplicar pelo Reino Unido alguma coisa diferente do que era para qualquer outro país que não era membro. E não podiam também aplicar as mesmas regras, porque isso seria injusto com os países membros. Então, não dava para tratar o Reino Unido com algum tipo de regalia, né? No final das contas, foram eles que decidiram deixar o bloco. Então, isso também complicava. Os negociadores da União Europeia estavam numa posição um pouco mais favorável, no sentido de que, olha, quem quer sair do bloco é você, por mim você fica. Então, isso dá um certo poder para eles, né? Agora, o que acontecia? Esse é o lado da União Europeia. Pelo lado do parlamento britânico, que tinha que aprovar todo e qualquer acordo, eles não queriam perder benefício nenhum. Por quê? Perder algum benefício desse tipo ia ter uma série de impactos internos, seja para a empresa, porque tinham empresas que estavam localizadas dentro do território do Reino Unido, mas que faziam negócio com toda a Europa, e sem nenhum tipo de problema de imposto, ou de frete, ou mesmo dos funcionários que estavam lá, então, porque eles faziam parte do bloco. Uma vez que não fazia mais, ia ter uma certa taxação, ia ter uma certa... mesmo para as pessoas, ele não ia poder ter as mesmas pessoas que ele tinha trabalhando. Então, isso existia, né, o que de fato depois se confirmou, um aumento de custo. E aí o que aconteceu? As empresas começaram a sair do Reino Unido. Por quê? Porque grande parte do mercado estava na Europa. Então, e antes eles forneciam a partir do Reino Unido, porque não tinha restrição. A partir do momento que começou a ter restrição, melhor mudar para a Europa. Então, algumas coisas aconteceram. E a consequência é que o que ia acontecer é que iam empregos que naquele momento estavam no país deixaram de existir. E aí, consequentemente, os impostos deixariam de ser pagos, né? E tem mais fatores aí, né? Então, por exemplo, o cidadão britânico que trabalhava ou estudava em outro país da Europa, como que fica nessa situação? E os cidadãos europeus, vamos dizer assim, que estudavam na Inglaterra, como é que ia fazer? Não ia poder mais? Então, assim, é uma negociação extremamente complexa, porque tem uma infinidade de questões, né? E aí era pior para o primeiro-ministro, para o grupo de negociadores ali liderado por ele, por quê? Ele tinha que intermediar a negociação entre o parlamento britânico e a União Europeia. Então, ele estava ali como um mediador disso. Ele tinha lá o que ele queria, claro que ele representava o Reino Unido, mas para ele era difícil fazer esse meio termo, por isso que a May caiu. E por isso que, para ele, o Boris Johnson só conseguiu passar porque ele conseguiu fazer uma manobra política, senão não tinha passado até hoje, né? E é interessante porque o Brexit aconteceu em janeiro de 2020, mas
olha só se vocês pegarem os headlines dos jornais depois, até hoje, o que começa a acontecer? Então, eu separei alguns headlines para vocês desse período. Então, ele fala assim, exportações do Reino Unido para a União Europeia caíram 41% em janeiro após o Brexit. Percebe? Isso é natural. Claro que isso ia acontecer. Por quê? Essas exportações passaram a ser taxadas, passaram a pagar imposto. E aí, se elas passam a pagar imposto, talvez fiquem mais caras. O pessoal da Europa começou a comprar localmente. Uma outra é assim, Reino Unido aceita adiar ratificação europeia do acordo do Brexit. Ou seja, o que aconteceu? O acordo foi implementado, eles saíram, mas já teve que fazer modificação, porque o acordo não era tão bom assim. Então, eles precisaram já começar a fazer modificação imediatamente. E tem um outro headline interessante também. Pelo menos 13 britânicos já foram barrados no aeroporto da Holanda. Por que começou a acontecer? Antigamente, eles, enquanto faziam parte da comunidade, eles entravam com qualquer tipo de documento, com o próprio documento britânico. Quando o Reino Unido saiu do bloco, passou a ser um país estrangeiro. Então, para entrar, precisava de passaporte e tudo isso. Só que o pessoal continuou viajando como se não precisava nada. E aí, o que aconteceu? Começaram a ser barrados nos aeroportos. Então, percebem as consequências depois de quase 4 anos de negociação. Tudo acertado, aprovou o acordo e depois de implementado ainda começou a achar um monte de problemas, de falhas que eles não tinham previsto ou ignoraram em algum momento. Então, todo mundo que acompanhou todo esse processo sabe que não foi uma negociação bem sucedida, né? Foi um monte de atropelos, dificuldades, 3 primeiros ministros num período de 3 anos e meio, que isso no Reino Unido é uma coisa assim muito doida, mal entendidos para todo lado, enfim, o processo todo foi, a verdade é que foi uma bagunça, né? Mas não tem problema, se você ainda está em dúvida se essa foi ou não uma negociação mal sucedida, fica comigo até o final, que agora eu vou começar a mostrar os detalhes dos fatos, os detalhes da negociação. Bom, grande parte das negociações aí do Brexit, elas foram conduzidas de uma forma secreta. Mas mesmo assim, a gente consegue extrair uma série de observações e pegar disso lições que a gente precisa implementar nas nossas negociações do dia a dia. Então, vamos lá. Primeira lição. Construa relacionamentos fortes com antecedência. E durante a negociação, entenda o que é valor para o seu interlocutor. O que aconteceu? Uns poucos meses antes do plebiscito de 2016, o David Cameron, que era o primeiro-ministro na época, começou a viajar bastante entre as capitais europeias. O que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando renegociar os termos para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia. Então, o objetivo dele qual que era? Era acalmar um pouco o movimento separatista, tentando convencer pelo menos parte das pessoas a mudar de opinião. Então, ele queria que algumas coisas que eles eram contra que fossem renegociadas. Só que, bom, obviamente isso não funcionou, né? Porque no final saiu. Agora, o que ele podia ter feito diferente? Onde que ele errou nisso? Bom, em primeiro lugar, o governo do Reino Unido deveria ter formado alianças consistentes com esses países europeus que ele visitou poucos meses antes, muito antes. Então, vocês veem, o Cameron assumiu em 2010. Em 2010, já existia essa questão da separação, isso era um assunto já muito discutido, tanto que foi nessa época que ele se comprometeu em realizar o plebiscito até 2017. Ora, se ele sabia disso com tanta antecedência, por que ele já não começou a traçar relacionamento, a criar relacionamento muito antes? Pô, esse tipo de relacionamento é fundamental em qualquer negociação, não é só lá no Brexit, não, aqui para a gente é a mesma coisa. Agora, tentar fazer isso no último minuto, na véspera de começar a negociar, isso não dá resultado. Por quê? Porque você mostra claramente, por outro lado, que você está tentando um relacionamento porque você tem interesse. E ninguém quer esse tipo de relacionamento baseado em interesse.
Então, não adianta querer traçar relacionamento na véspera. Relacionamento tem que ser uma coisa que você vai fazer com muita antecedência. Segundo lugar, a própria União Europeia falhou também em ter empatia pelo Reino Unido. Por quê? Ora, o Reino Unido não é qualquer paizinho que estava no bloco. Ele tinha uma importância muito grande dentro do bloco. E se eles tivessem mostrado alguma flexibilidade, provavelmente eles também teriam conseguido evitar o processo de separação, né? Não dá para imaginar que o processo foi ruim só para o Reino Unido, foi ruim para os dois, sempre é assim. Então, essa é uma questão, né? Você imaginar que o problema é do outro e que ele tem que se virar, o pior, né? Isso é um erro comum nas negociações que a gente faz no dia a dia. Mas as consequências afetam as duas partes. Não dá para ignorar isso. E não perceber isso, provavelmente vai te conduzir também a uma negociação fracassada. Não tem jeito. Até tem um caso interessante, vou abrir um parênteses aqui, contar um outro caso além do Brexit para vocês, que mostra bem essa questão de você entender o outro lado e perceber o outro lado e como afeta os dois lados, né? Eu não vou mencionar os nomes das empresas, mas tinha uma empresa muito grande, uma multinacional muito grande aqui no Brasil. Eu não participei diretamente do problema, mas acompanhei muito próximo, porque eu tinha amigos nas duas empresas. Então, com isso eu acabei acompanhando. Então, tinha uma multinacional muito grande e tinha um outro grupo que fornecia peças para essa multinacional, era um grupo menor, mas também um grupo multinacional. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, esse grupo ele acabou sendo vendido. E quando ele foi vendido, e os novos proprietários, vamos dizer assim, fizeram uma análise, eles verificaram que a situação com aquele cliente em particular era muito ruim. Era uma situação já de anos de negociações ruins e o produto dava muito prejuízo. E era um produto-chave, era um produto muito grande, era um produto-chave para esse cliente. Então, eles foram lá para esse cliente e tentaram renegociar os termos e eles queriam, inclusive, um pagamento retroativo, eles queriam uma compensação financeira pelos anos que eles vinham perdendo dinheiro. Aí o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, a postura deles foi muito ruim, porque eles já chegaram colocando o cliente na parede, colocando a faca no pescoço, e vai ser assim, se não for assim. E eles também não estavam muito abertos para negociar. O que aconteceu por parte do cliente é que era um cliente extremamente duro também e não aceitou essa pressão. Então, num determinado momento, o que eles fizeram? Quebraram relações, porque já não tinha mais, chegaram num impasse onde eles não conseguiam resolver o que ia fazer. E aí falhou muito um lado entender a situação do outro lado. Eles não queriam saber, eles só estavam vendo o seu próprio lado. E aí o que aconteceu? Bom, quebraram relações e a única alternativa que esse cliente tinha para a peça era importar a peça. Só que era uma peça gigante. E os custos de importação dessa peça eram proibitivos. Pelo outro lado, o fornecedor, esse era o maior cliente dele. Então, quando ele quebrou, ele acabou se dando um tiro no pé, né, como a gente fala. Por quê? Ele perdeu o maior cliente dele. Porque aí, o que o cliente falava para ele? Ele falou o seguinte, olha, tudo bem, se é assim que você quer, eu vou me virar, eu não preciso mais da sua peça. E, de fato, parou de comprar a peça, e o que aconteceu? Ele quebrou. Ele perdeu o maior cliente dele, então ele quebrou, foi à falência. E o cliente passou a importar a peça. E, sem exagero, uma peça cara, grande, ele passou a importar a peça por pelo menos 10 vezes o valor. Então, assim, isso aconteceu há anos e até hoje ele contabiliza os prejuízos que aconteceu. Percebem? É ruim para os dois. Um lado não quis entender qual que era a posição, a situação do outro lado. E, com isso, todo mundo saiu perdendo. E são consequências muito graves, né? Nós estamos falando, um quebrou e o outro teve milhões e milhões, né? Dezenas de milhões de dólares de prejuízo. Então, não adianta. Quando você negocia com uma pessoa difícil, que a pessoa chega lá e fala o problema é seu, não adianta. Você tem que mostrar quais as consequências de não chegar a um acordo, sem ameaça, sem nenhum tipo de agressividade, mostrando a realidade dos fatos. E é importante mostrar que tá certo, vai ser ruim para você, mas vai ser ruim para ele também. Só assim você vai sensibilizar ele.
Vamos voltar ao Brexit, então. A segunda lição que a gente tira dessa situação é prestar mais atenção no processo. Por quê? E isso pode anotar essa que é muito importante. Nunca, jamais subestime a importância de controlar o processo da negociação, de conduzir você à negociação. Quando você não tem controle, o outro lado vai ter controle. E aí o que vai acontecer é que ele vai te induzir a acordos que não necessariamente são bons para vocês. Então, no caso do Brexit, o que aconteceu? Os negociadores da União Europeia, eles controlaram o processo no primeiro estágio da negociação. A negociação, eles acabaram dividindo em 2 estágios. A primeira era a saída do Reino Unido. Então, eles iam sair e como que ia funcionar essa saída. E o segundo estágio era o relacionamento futuro com a União Europeia. Aí o que aconteceu? A União Europeia se recusou, se quer conversar sobre relacionamento futuro, sem antes discutir algumas questões que para eles eram importantes em relação à saída. E quando eles estavam fazendo isso, eles estavam controlando o processo. Eles estavam definindo qual era a pauta, o que ia ser discutido e quais eram as condições para eles passarem adiante. Então, por exemplo, o que eles queriam discutir antes de falar de relacionamento futuro? O recuo da Irlanda do Norte. Então, no acordo final, a Irlanda do Norte, apesar de ser parte do Reino Unido, ela permaneceu sob as regras da União Europeia, né, ao contrário dos outros países. Outra coisa que eles queriam discutir, quais eram os direitos dos cidadãos, tanto da União Europeia quanto do Reino Unido. E as responsabilidades financeiras do Reino Unido, porque isso era muito importante, existia uma questão financeira muito grande envolvida. Então, não adianta. Nas nossas negociações do dia a dia, a gente precisa se preparar muito bem, essa é a chave. Por quê? Conduzir a negociação é fundamental para você manter o controle sobre a negociação. Se a União Europeia não tivesse feito isso, outros assuntos iam ter atropelado o que era mais importante para eles. E aí, o que era importante para eles ia ficar numa segunda prioridade, talvez não fosse nem discutido. E aí, eles perderiam. E quando a gente não assume o controle da negociação, é isso que acontece. O que é importante para a gente fica em segundo plano. Isso foi interessante porque também, além da questão de discutir o que era mais prioridade para eles, eles conseguiram colocar, isso deu uma vantagem para a União Europeia na negociação do segundo estágio, que era o futuro do relacionamento. Então, em determinados itens que eles foram discutir, o Reino Unido não teve alternativa. Ele teve que conceder algumas coisas que eles não queriam para poder chegar ao acordo, não teve jeito. Então, uma dessas coisas foi que eles tiveram que usar compromissos financeiros que eles tinham, tiveram que fazer compromissos financeiros para conseguir outros interesses atendidos. Então, não teve jeito, eles tiveram que realmente fazer concessões além. A gente está negociando, mas a gente mas não estão ali na mesa. Vamos imaginar que você está em prazo interno para atender um cliente. Bom, o cliente é uma parte interessada, mas ele não está ali na negociação, ele não está negociando diretamente. Por quê? O prazo que você está negociando é um prazo interno. Consequentemente, o cliente não está participando. Bom, se ele não está participando e você fecha um prazo que não atende o que ele precisa, você vai ter que renegociar de novo. Não vai ter jeito, porque não atende. Então, a comunicação, na verdade, é um processo fundamental. E no caso do Brexit, tinha muitas partes interessadas naquilo, né? Então, os países europeus individualmente, eles tinham interesse, porque eles iam passar, quando estava todo mundo dentro do bloco, a negociação era única, valia o que estava no bloco. Quando a União Europeia sai, eles passam a ter que negociar individualmente. Então, isso era interesse deles.
os parlamentos, tanto do Reino Unido quanto da União Europeia. Existiam os grupos industriais, porque imagina, quem que ia saber qual que era o impacto disso? E até o povo em geral, né? Dos dois lados, todo mundo é uma parte interessada, isso afeta todo mundo. E aí, de novo, eles tiveram um problema nessa área. Então, enquanto o negociador líder da União Europeia, que era um francês, um exímio negociador, ele fez tudo certinho, ele manteve os países membros informados, os embaixadores europeus, o parlamento europeu, todo mundo atualizado em como ia a negociação. Os negociadores do Reino Unido, nem tanto. Então, por exemplo, as empresas ficaram no escuro o tempo todo. As empresas não souberam em nenhum momento o que ia acontecer. Por isso que algumas empresas tomaram a decisão de sair do Reino Unido. Quando ele falou. Então, o que se dane as empresas? Como assim? Isso mostra já a atitude, a postura dele. Ele não estava preocupado com as partes interessadas que não eram parte da negociação, que não estavam participando da negociação. Então, por exemplo, uma das partes mais interessadas no Reino Unido era o próprio povo, que queria saber o que ia acontecer. Agora, sabe quantas vezes qualquer pessoa do governo deu alguma declaração dizendo o que estava acontecendo? Nenhuma. Então, com isso, eles não conseguem o apoio popular. E para alguns pontos da negociação, era extremamente importante você ter o apoio popular até para pressionar o parlamento. E eles não conseguiram, eles não estavam nem preocupados com isso. E aí fica muito mais difícil fechar o acordo, porque você não tem apoio para fazer as concessões que você precisa fazer. Então, não tem jeito. E nas nossas negociações do dia a dia é a mesma coisa. Quantas vezes eu vi acordos serem fechados e depois uma parte voltar atrás? Por quê? As pessoas da empresa que ele representava não aceitaram o acordo. E pode ser o chefe, um diretor ou o departamento financeiro, não importa. Não aceitou o acordo. O cara tem que voltar, baixar a cabeça e falar assim, ó, vamos ter que renegociar. Então, não tem jeito. E é comum, quando a gente está numa negociação, a gente ter que trabalhar com ganhos e concessões. E muitas vezes, para fazer uma concessão, a gente não tem autoridade, não tem autonomia para decidir. Agora, se a gente vai direto para quem tem e ele ou ela não tiver sabendo do que está acontecendo, como é que ele vai fazer a concessão? Ele fica em dúvida. Agora, se ele já tiver a par, se ele já estiver acompanhando, ele vai saber que fazendo aquela concessão, o teu ganho vai ser muito maior. E aí fica mais fácil. Então, é importante a gente deixar mesmo as pessoas que não estão lá diretamente na mesa de negociação cientes do que está acontecendo. Normalmente, a gente vai precisar do apoio deles. A quarta lição que a gente tira dessa situação é tomar cuidado com os prazos. Eu sempre falava com o pessoal que trabalhava comigo que compromisso tem que ser cumprido e prazo é parte desse compromisso. O que você garante quando você faz isso é credibilidade. E credibilidade é fundamental para você conseguir o que você precisa numa negociação. Agora, falhar nos compromissos faz exatamente o contrário. Então, para mim, falhar naquilo que você promete numa negociação é um erro gravíssimo. Então, eu tinha até um mantra que eu usava com o pessoal, que era o seguinte: prometeu, cumpre. Se comprometeu, entrega. Não tem outra opção. Você vai ter que fazer. Agora, é claro que você tem que ter cuidado com aquilo com que você se compromete, né? Você vai se comprometer com aquilo que você sabe que você pode cumprir. Eu tenho uma chance altíssima que você vai fazer isso. E os prazos, normalmente, são o maior problema quando a gente fala de compromisso. E na negociação do Brexit, por exemplo, o Reino Unido acabou se comprometendo com alguns prazos, eles dividiram o acordo, né? Porque você tem uma negociação gigante, são muitas coisas para ser negociado. Então, nesse tipo de negociação, você acaba tendo que fatiar um pouco a negociação. Então, eles fizeram vários
contratos, vários acordos individualmente que juntos faziam o contrato geral do Brexit. E um desses prazos era o que eles chamavam de Withdrawal Agreement, que era um acordo que falava como o Reino Unido ia poder fazer os saques dos bancos da União Europeia e vice-versa. E o que aconteceu? Eles se comprometeram com alguns prazos dentro desse acordo, que foi um dos mais importantes ali dentro da negociação, que eles não podiam cumprir, que eles acabaram não cumprindo. E aí, percebem, além de perder a credibilidade, vamos dizer assim, você acaba dando para o outro lado uma chance de te criticar em público, que é muito ruim para a sua imagem. Né? Porque imagina, a União Europeia falou, olha, não conseguimos fechar o acordo porque os prazos que o Reino Unido se comprometeu não cumpriu. Então, isso é muito ruim. E a quinta lição que eu queria discutir com vocês é se comportar como um parceiro confiável. Então, especialmente em acordos complexos, você tem que construir uma base de confiança, uma base de respeito. Por quê? Como eu tinha dito, esse tipo de acordo acaba sendo dividido em partes menores. Agora, uma vez que você fechou um acordo dentro dessas partes menores, não dá para voltar atrás, a não ser que esse seja o desejo das duas partes. Então, mais uma vez, é uma questão de credibilidade. O que aconteceu? Que no Brexit, num determinado momento, o Reino Unido decidiu criar uma lei que eles chamaram de Internal Market Bill. O que fazia essa lei? Ela cancelava a cláusula da Irlanda do Norte, vocês lembram que não participou da saída, ela cancelava a cláusula da Irlanda do Norte que estava dentro do Withdrawal Agreement. E ainda por tabela violava uma lei internacional. Percebem? Eles tinham fechado, o Withdrawal Agreement já tinha sido assinada. Então, essa foi uma manobra tosca, né? Não tem outro nome para falar, mas foi uma manobra tosca do Reino Unido para mudar a cláusula que diferenciava a Irlanda do Norte em relação aos outros países. Como ela não aceitou o Brexit, ela continuava sob as regras da União Europeia, precisava de uma cláusula de separação, onde eles seriam tratados diferentes. E eles tentaram anular essa cláusula, ainda violando a regra internacional. Bom, o que acontece? Gerou um efeito colateral. Por quê? Eles fazem um acordo, assinam um acordo e depois eles não honram o acordo. Então, o que aconteceu foi que a União Europeia passou a ser mais rigorosa, mais exigente sobre os acordos. Então, ela começou a exigir garantias para que o Reino Unido cumprisse aquilo que eles tinham prometido. Agora, essas garantias geraram um trabalho gigante e completamente desnecessário se eles tivessem cumprido o acordo, né? E a mesma coisa acontece nas nossas negociações. Muitas vezes, o negociador acaba perdendo a credibilidade e começa aqueles processos de pedir garantia, de escalar, exigir a presença do superior, do presidente da empresa. Não tem jeito. O que você precisa entender é que você representa a empresa. Quando você perde a credibilidade, a empresa perde a credibilidade. Acredite, isso é bem ruim para a sua carreira, quando o seu chefe tem que atuar para fechar todas as suas negociações, né? Então, ele começa a se questionar para que ele precisa de você. Então, uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E uma outra coisa que atrapalhou muito nesse sentido o acordo do Brexit era a postura prepotente de alguns membros do governo do Reino Unido. Então, de novo, o primeiro-ministro Boris Johnson, ele deu uma declaração que era a seguinte, a probabilidade de chegar a um acordo depende muito mais dos nossos amigos e parceiros da União Europeia. Vocês acham que esse tipo de declaração ajuda? Como é que vocês acham que os negociadores da União Europeia se sentiram ao ouvir isso? Porque você pode interpretar a declaração de uma forma diferente. Você fala assim, a gente só não fecha o acordo porque o pessoal da União Europeia não quer fazer o que a gente está mandando, né? Eles não querem aceitar o que a gente quer, então a gente não fecha o acordo. Então, eu garanto para vocês que os negociadores da União Europeia ficaram muito mais duros e exigentes depois disso. Então, não tem jeito. Uma negociação depende da boa vontade das duas partes. Senão, não tem acordo. Agora, se você depende do outro lado para conseguir o que você precisa, eu particularmente não acho muito inteligente deixar os caras enfurecidos, né? Você não vai conseguir o que você precisa. E aí a gente vai para a última lição que eu queria discutir com vocês, que é foco no que realmente importa. E isso
é uma coisa, eu já vi muito negociador gastar um tempo e energia enorme numa questão que não era significativa na negociação. Então, às vezes, tinha um gerente de conta meu, vinha conversar comigo e vinha expressar a insatisfação dele com a negociação com o cliente. Ele vinha falar, não vou conseguir fechar o acordo. E aí eu perguntava, bom, qual que é o ponto que está impedindo o acordo? E a resposta, muitas vezes, era uma coisa completamente irrelevante para a gente. Ou seja, ele estava se degladiando com o cliente numa coisa que para a gente não tinha importância nenhuma. O que eu percebi é que, no final, aquela questão tinha se tornado pessoal para ele. Então, ele não queria fazer uma concessão em uma coisa que não tinha valor nenhum para ele, só para não dar o braço a torcer. O negócio virou pessoal. E é incrível a quantidade de vezes que as pessoas fazem isso. Então, é como se ceder naquele ponto fosse deixar ela com uma imagem mais fraca. O que acontece? Na verdade, ela perdeu o foco da negociação. Ela está arriscando um acordo excelente por conta do orgulho. E no caso do Brexit não foi diferente, né? Só para dar um exemplo de coisas que aconteceram, uma das questões mais graves que eles tiveram de discordância foi no que se refere ao mar territorial. O que é isso? É a distância a partir da terra até um trecho do oceano que pertence ao território do país. E aí, o que estava impedindo esse acordo? A indústria de pesca do Reino Unido. Por quê? Eles iam ficar mais limitados na área de pesca, né? Eles não podiam ultrapassar a fronteira dentro do mar. Então, naquele momento em que eles pertenciam à União Europeia, eles podiam pescar em qualquer lugar. A partir do momento que não são mais da União Europeia, a fronteira ficou menor, o mar deles ficou menor, e eles não podiam pescar no lado de outro país. Agora, quando a gente analisa a questão, a gente percebe o seguinte, a indústria de pesca no Reino Unido representa menos de 0,1% da economia. Agora, esse bloqueio que estava sendo feito, ele estava colocando em risco todo o segmento de serviços, porque você tinha lá impostos e tudo que afetavam, então, toda a parte de segmento de serviços, que representa 75% da economia, e o de produção, que representa os outros 25%, e o de pesca é só no arredondamento. Então, tudo isso estava no mesmo acordo. Então, assim, eu sinto muito pela indústria de pesca, mas, assim, na eventualidade dela deixar de existir, qual que seria o impacto na economia do Reino Unido? Nenhuma. Então, as questões mais importantes, como garantir o mar territorial, a parte de serviço de produção, estava em risco por uma questão irrelevante. E tem muito negociador que faz isso o tempo todo. Por isso, não adianta, a gente precisa ter foco no que realmente importa na negociação. Isso é muito importante, a gente tem que ter essa sensibilidade. Bom, agora eu imagino que depois de tudo que eu mostrei, ficou claro que a negociação está longe de ser bem sucedida, né? O Brexit realmente foi muito, muito ruim. E agora sim, então, a gente pode abrir para dúvidas. Então, pode colocar aí no chat, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook, pode colocar. E eu vou dar uma olhada aqui, parece que já tem algumas perguntas aqui. Então, tem uma pergunta aqui. Você acha que no processo de negociação do Brexit, os negociadores perderam o foco, deixaram de procurar opções favoráveis para a Inglaterra? Eu acho que em muitos momentos, sim, eles perderam o foco. E aí a coisa virou meio que pessoal para eles. Então, na hora de você fazer... Porque o excelente negociador, ele sabe exatamente quanto é o custo-benefício das concessões e dos ganhos que ele tem. Isso é fundamental e é uma característica do bom negociador. Eu acho que em determinados momentos, que nesse que eu falei agora da indústria da pesca, eles deixaram passar, eles perderam o foco, começaram a brigar por coisas que, no final, não eram tão significativas, e muita coisa que era significativa acabou não sendo fechada até em função disso. Então, eu acho que faltou um pouco disso. E a outra... Ah, não, é a mesma pergunta que saiu duas vezes. Então, eu acho isso, né? Tem uma outra pergunta, acho que está bem em linha com essa. O que você acha que atrapalhou mais os britânicos nesse acordo, né? É uma pergunta interessante, né?
E eu acho que é um ponto até que pode atrapalhar as nossas negociações também. Para mim, o que atrapalhou mais eles foi um pouco a falta de humildade. Por quê? Não dá para você falar que no Reino Unido não tem bons negociadores, né? Isso não faz sentido nenhum. Eu tive a oportunidade de negociar várias vezes com ingleses, e eu posso dizer que é bem tranquilo negociar com eles. Eles são bem sossegados. Então, assim, claro que nada parecido com um Brexit, mas dá para você ter uma ideia do perfil deles como negociador, né? Então, eu não acho que eles sejam incompetentes. Eu acho que o que atrapalhou a negociação foi achar que eles eram superiores à União Europeia e que a União Europeia dependia mais deles do que o contrário. Aí é complicado, né? Então, se a gente entra numa negociação com essa postura, a gente acaba se fechando para ouvir o outro lado. E isso é a chave para o fracasso, não só de uma negociação como o Brexit, como qualquer negociação, e eu iria além, de qualquer relacionamento também. Se você não escuta o outro lado, acaba, chega uma hora que não dá. Então, aquele negócio, você é líder, e você para de ouvir os seus liderados, você vai ver o que acontece, seus resultados vão afundar. Então, a própria declaração dos políticos, as declarações dos políticos britânicos durante o processo de Brexit, me levam a crer que eles estavam numa postura muito prepotente, e isso que complicou um pouco a negociação. Tem uma outra pergunta aqui do Gabriel. Você quer que o ego dos negociadores ficaram mais evidentes que os interesses da negociação e o foco em segundo plano? Eu acho sim, Gabriel. Eu acho que isso aconteceu mesmo. Por quê? Essa questão ficou muito clara em que, principalmente o pessoal do partido do Boris Johnson, eles achavam realmente que a União Europeia ia perder muito mais do que o Reino Unido com a separação, e de que o Reino Unido poderia ser completamente independente e que a junção atrapalhava eles. Só que a questão é que já existia ali uma relação muito antiga, desde 1973. Então, tinha muita coisa que eles falavam por ego, e não por ter analisado tecnicamente o processo. E aí foi que eles se perderam. Então, dentro do ego deles, eles acabaram achando que seria um processo simples, que seria um processo fácil, que seria um processo óbvio. E não foi assim, porque os negociadores da União Europeia eram extremamente competentes, né? Então, o francês, que era o negociador líder lá, e que é um político de 70 anos, ele era muito experiente, ele sabia. Então, quer dizer, ele matou os caras, né? Porque ele sabia o que era importante para o outro lado, e eu acho que os britânicos, devido ao ego, não se preocuparam em saber o que era importante para a União Europeia. No final, eles foram conduzidos e aconteceu toda essa problemática que a gente viu. Então, ego atrapalha, assim como atrapalha as nossas negociações também. Tá? Então, quando você estiver negociando com um negociador de ego muito grande, acredite, vai ser fácil, porque é muito tranquilo, você sabe exatamente onde apertar o cara. Outra pergunta, você acha que faltou preparação? Eu acho que sim. Eu acho que não só faltou preparação, como a preparação que eles fizeram não era de boa qualidade. E isso acabou comprometendo o resultado. Porque você se preparar, você sentar com um pensamento enviesado, vamos dizer assim, onde você acha que você quer isso, você quer isso, você quer isso, e o outro lado é obrigado a aceitar o que você quer, você até se preparou, mas é uma preparação com uma qualidade muito ruim. Parte da preparação tem que ser você considerar o que é importante para o outro lado. E numa negociação desse tipo, se em todas as negociações a gente acaba fazendo um processo de ganhos e concessões, numa negociação desse tipo, certamente iam ter ganhos e concessões, e eu acho que eles não se preocuparam muito com isso. Então, consequentemente, falhou a preparação, e a preparação que foi feita foi uma preparação de baixa qualidade. Eles tinham problema para negociar internamente, né? O Reino Unido é muito difícil porque você tinha uma divisão muito igual, né? O próprio plebiscito mostrou,
48% não era a favor e 52% era. Só aí você tem um processo de negociação interna muito difícil. E dentro do parlamento isso acontecia. Então, a negociação não era só com a União Europeia. Existia um processo de negociação interno muito difícil. Então, às vezes, eles negociavam com a União Europeia e chegavam lá num sistema de ganho e concessão que eles precisavam. Quando eles traziam para dentro, o pessoal dos partidos lá dentro do parlamento julgavam que eles estavam dando muito mais do que precisava. E o outro lado não aceitava. Então, era uma negociação muito difícil, porque existiam muitas partes interessadas, né? E aí o Gabriel está falando assim, o que eu vejo quando eu negocio com pessoas assim, percebo que os valores culturais fazem com que o negociador defenda a sua posição. É verdade, porque aí ele se atenha muito à posição e acaba não prestando atenção no que é interesse de fato. Mas quando você consegue pegar isso que você está falando, mesmo que sejam valores culturais, isso é a sacada, porque aí você pega valor, o que é valor para o outro lado. E nesse momento, quando você sabe o que é valor para o outro lado, você consegue conduzir a negociação de forma que você gere para o outro lado aquilo que ele precisa. E em casos assim, e aí o Gabriel está complementando aqui, ele esquece os interesses e defende a posição. Exatamente, em casos assim, é extremamente importante mostrar quais são as consequências do não acordo, né? E nesse caso do Brexit, isso ficou muito claro, porque à medida que eles foram percebendo as consequências, que era não chegar a um acordo, eles foram entrando em desespero, né? Eles precisavam fazer o acordo. E é a mesma coisa, né? Que nem aquele caso que eu contei do cliente fornecedor, que acabou ficando ruim para os dois. É a mesma coisa, né? Se você não identificar o que é valor, não tiver flexibilidade para isso, os dois saem perdendo, não tem jeito. Para concluir, eu queria falar sobre um ponto que eu acho fundamental em qualquer negociação, e numa negociação de um acordo complexo como esse do Brexit, por exemplo, mas isso vale para qualquer negociação. Não adianta, né? Os dois lados têm que ser proativos, os dois lados têm que estar dispostos a tomar a iniciativa, porque os impasses vão acontecer. E o interessante é que o que faz a diferença quando você chega num impasse, ajuda demais, é a criatividade. Então, você tem que encontrar uma saída para aquele impasse, e isso é importante. Eu acho que isso faz a diferença para você ser visto como uma pessoa que resolve, né? E resolver os problemas, os conflitos de forma positiva, vai te destacar na empresa, vai fazer sua carreira decolar. Foi assim comigo, já foi assim com alguns dos meus alunos, e vai ser assim com você também. Então, não adianta. E principalmente nesses momentos que a gente está vivendo agora de crise, você precisa decidir. Você vai querer ficar do lado das pessoas que estão paralisadas aí com medo de perder o emprego, ou do lado das pessoas que vão aproveitar essa oportunidade para se destacar no mercado e ganhar visibilidade. E é perfeitamente possível fazer isso, é perfeitamente possível aproveitar momentos difíceis para se tornar um profissional fundamental que qualquer empresa quer ter.